curso do Saber Direito desta semana vai apresentar o direito da moda. Você vai conhecer o conceito legal, a legislação brasileira de propriedade intelectual nessa área e os contratos firmados no direito da moda. As aulas são com a professora Bruna Kopp. Vamos iniciar então a nossa aula número 2 falando sobre direito da moda. Hoje nós iremos tratar sobre os contratos de modelo. Iremos falar sobre como que é essa relação contratual, quais são os tipos de contrato. Iremos falar também sobre um projeto de lei que está em aberto, que tenta trazer a regulamentação, para essa profissão, para o modelo de passarela. Iremos falar também sobre as questões envolvendo, o direito e como que tem que ser também a relação para você contratar, um modelo menor de idade. Iremos falar sobre também as questões relacionadas ao bem-estar do modelo, como que tem que ser toda essa questão também da proteção da saúde psíquica, se isso tem que estar em contrato. Iremos falar também da questão do agenciamento. Nessa aula de hoje também iremos falar sobre direito do consumidor e as plataformas de venda digitais, tratando ali em relação ao direito do consumidor nas vendas online e também nos deveres e diretrizes que as empresas de moda devem observar ao estarem participando de uma venda online e tendo uma plataforma de vendas digitais. Para a gente poder começar, eu gostaria de falar para vocês que nós temos uma lei federal, que é a Lei 6.573 de 78, que ela dispõe sobre a regulamentação dos artistas em geral. Essa não é uma lei que vai ser específica para tratar aí do profissional modelo, mas ela trata das questões artísticas dos profissionais que são artísticas, dessas questões culturais. E a gente pode estar utilizando ela em algumas questões por analogia, para poder trazer essa questão da proteção do modelo. Temos também hoje em andamento o projeto de lei 3053 de 2011, que ele tenta trazer essa questão da regulamentação do modelo de passarela, para que você possa trazer diretrizes, deveres e direitos básicos que precisam ser observados para poder fazer essa contratação do profissional modelo. Esse projeto de lei, a gente fazendo a leitura dele, a gente consegue perceber no seu artigo 3º que ele tenta trazer uma proteção e uma preocupação com a integridade física e psicológica do profissional modelo. Como é de conhecimento de todos, o profissional modelo, ele acaba por ter um pouco de alguns transtornos alimentares, psicológicos dentro do desenvolvimento da sua profissão. Então, visando isso, visando trazer esse amparo, visando mostrar para o modelo que há uma preocupação com o bem-estar dele, com as questões psicológicas e físicas dele, o projeto de lei, ele traz algumas diretrizes a serem observadas quando da contratação desse modelo. Eu irei tratar com vocês falando um pouco sobre essas questões, essas diretrizes, mas é bem importante que vocês entendam que isso é um projeto de lei que ainda está em aberto. Ainda não há uma regulamentação específica dessa profissão, tá bom? E por isso é importante a gente continuar estudando essa proteção contratual e trazendo esses conhecimentos para dentro do direito da moda, a gente conseguir contribuir para essa proteção jurídica dos modelos. Então, neste projeto de lei, nós temos uma questão que o projeto tenta trazer, a intenção do legislador nesse caso é de, como eu falei para vocês, fazer essa proteção da integridade mesmo, física e psicológica do modelo. Então, ele traz que, em primeiro lugar, para se contratar profissionais como modelos, eles teriam que ter mais de 16 anos. Então, ele tenta trazer aí uma questão de uma proteção jurídica maior para os modelos que são menores de idade, evitando assim que essa contratação seja feita para menores de 16 anos.
Ele também traz que todas as pessoas, né, profissionais que queiram ser modelos, que eles participem, né, de um curso, de uma capacitação, onde ele vai aprender, né, sobre questões de cuidados, né, de higiene, de saúde, alimentares, né, de nutrição, para que ele possa diminuir os riscos de você ter, né, profissionais aí com distúrbios alimentares e psicológicos, que é bem comum a gente ver dentro dessa profissão. Ele também traz uma obrigatoriedade, né, de semestralmente os modelos passarem, né, por um exame ali para medir o índice de massa corporal, que é o IMC, para poder também ter esse atestado, essa segurança, né, de que a saúde deles estão em dia. Como eu falei para vocês, esse projeto de lei, ele trata, né, bem da questão da proteção da integridade física do modelo e psicológica. E isso tem que ser muito observado. Quando o modelo for fazer um contrato com uma agência, quando ele for fazer um trabalho, um job, para que veja se realmente a agência está se preocupando com a saúde, o bem-estar físico daquele modelo e proporcionando ali as condições mínimas, né, e saudáveis para ele realizar aquele trabalho. Nós já tivemos vários casos, como por exemplo, na última edição, né, que foi a 47ª edição do São Paulo Fashion Week, onde nós tivemos um modelo de passarela, né, que faleceu dentro do desfile, né? Na verdade, ele sofreu uma convulsão dentro do desfile e acabou posteriormente vindo a óbito. Nós sabemos, né, que pelas notícias que foram divulgadas, esse modelo não teria vindo a óbito, né, exatamente por um caso relacionado ali ao talvez um despreparo físico ou nutritivo devido à profissão. Mas pelo que a gente entendeu, ele já tinha, né, um problema de saúde, que foi isso que foi reportado. Porém, a gente teve a continuidade do desfile, né, mesmo com o modelo vindo a óbito. Então, a gente vê que realmente dentro da indústria da moda, do desfile, dos modelos de passarela, a gente tem, às vezes, essa pouca preocupação com o bem-estar, com a saúde do profissional, né? Mesmo o modelo vindo a óbito num desfile, o desfile continuou normalmente. Então, é muito importante que essa questão da proteção, que é o que o legislador tenta trazer nesse projeto de lei, seja sempre observada, né? Tanto pelas agências de modelo, tanto pelos próprios modelos, os profissionais e por nós, advogados, que vamos estar fazendo esse assessoramento. Então, é muito importante sempre olhar essa agência, fazer as pesquisas com antecedência, para você saber se realmente é um lugar que é confiável para fazer esse trabalho e você poder assessorar, né, o seu cliente da melhor forma. E se o seu cliente for a agência, que você consiga também assessorar ela de melhor forma para que ela venha cumprir essas diretrizes, né, que a gente tem hoje, que, como eu falei, não é obrigatória porque é um projeto de lei, mas que é de suma importância para o desenvolvimento saudável desta relação. Então, como eu falei para vocês, né, o projeto de lei, ele tenta trazer essa limitação, né, de que a idade mínima para contratar um modelo seria ali de 16 anos. Porém, todos nós sabemos que existem os modelos, né, infantis. A gente tem modelos que são menores de idade e que eles são até bem recorrentes, né, dentro da indústria dos desfiles e da indústria fotográfica também. Porém, é muito importante, né, que seja explicado isso, que para que você possa fazer, né, uma contratação de um modelo menor de idade, é preciso que haja uma autorização expressa, tá bom, do juiz, de acordo com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante que essa autorização do juiz da vara, né, da criança e da juventude, ela seja uma autorização específica, tá bom? Para aquele modelo. Por quê? Porque precisa ser observada as necessidades daquela criança, né, que está em desenvolvimento, daquela criança ou adolescente. Então, quando você for, né, fazer um assessoramento de um modelo menor de idade ou até para
própria agência, você precisa observar que ele precisa estar com esse alvará, com essa autorização judicial, para que ele possa desenvolver aquela atividade. E é muito importante a gente lembrar que essa atividade que vai ser desenvolvida, ela tem que estar nos conformes, né, das diretrizes estabelecidas pelo ECA. Então, essa autorização, ela está no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente e precisa ser observada. Porque como a gente trata de crianças e adolescentes, eles não podem ter, né, em decorrência desse trabalho, questões que vão interferir ali na sua vida particular, de estudos, na sua vida social e também no seu bem-estar, né? Principalmente com essas questões de preocupação com o corpo, né? E com essas questões estéticas. Então, isso tem que ser muito bem protegido. Nós sabemos que hoje a moda ela está muito inclusiva, né? E a gente já está tendo aí diversos tipos de representatividade, tanto nas questões de modelos plus sizes, né? E de questões também de gênero. Mas é muito importante observar que para a criança e para o adolescente, todo cuidado tem que ser como se fosse o mínimo, né? Todo cuidado não é pouco, porque se tratando de criança e adolescente, a penalidade vai ser muito maior, né? Para a agência que estiver fazendo a contratação que não seja nos termos da lei e que não tenha a autorização prevista no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também é muito importante a gente lembrar, né, que em momento nenhum, e isso também é previsão do ECA, o adolescente e a criança, ele pode ser submetido a trabalhos noturnos e também a trabalhos em locais insalubres, né, que possam ali também trazer algum prejuízo para a sua integridade física ou também para a sua integridade moral. Nós temos, então, essa questão, né, que eu falei para vocês, da criança sendo um profissional em desenvolvimento, então toda essa proteção tem que ser realmente visada. Nós temos também um artigo 27 da Lei 6.533, que é a lei que eu falei para vocês, né, que vai tratar aí das questões dos artistas em geral, né, que não é uma lei específica para modelos, mas é uma lei que trata dessas questões culturais, que ela vai falar também que em nenhum momento um artista, um modelo, um profissional da moda, ele pode ser compilado ou obrigado a participar de algum tipo, né, de atuação ou de desfile ou de trabalho que coloque em risco a sua integridade físico-moral. Eu sei que falando assim fica muito óbvio, né? A gente pensa, não, mas obviamente, claramente ninguém poderia trabalhar sujeito a isso. Porém, nós sabemos que existem diversos relatos, diversas questões que envolvem, né, artistas e profissionais do mundo da moda que foram submetidos a constrangimentos físicos, morais, sexuais em relação da profissão. Então, ter em mente que essa proteção e essa especificação tem que estar bem corretinha no contrato e também no desenvolvimento da relação jurídica, né, antes da elaboração do contrato, é muito importante. Também é importante a gente lembrar que os modelos, eles, por não ter, né, essa regulamentação da profissão, eles ficam um pouquinho à mercê, assim, né, de como que seria feito esse contrato. Então, agora a gente vai trazer duas soluções de como poderia ser feita essa contratação. O contrato de modelo, ele vai poder ser feito de duas formas, ou de uma forma civil, que vai ser o contrato de agenciamento, que é o contrato previsto no Código Civil, que hoje ele está disposto do artigo 710 ao artigo 721, tá bom? E aí você vai ter ali uma regulamentação civil para tratar desses contratos, que é o que mais ocorre, né? A gente ter essa questão contratual por contrato de agenciamento. Mas também ele pode ser contratado pela CLT, que é o contrato de trabalho normal envolvendo ali as leis trabalhistas, né? Desde que haja os requisitos mínimos, né, do contrato trabalhista, que são a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, né? Então, estando esses requisitos, né, completos ali dentro do contrato, ele vai vincular, né, a um contrato trabalhista e não o de agenciamento.
Então, o que você vai precisar fazer, né, para poder ter essa diferenciação, se vai ser um contrato de CLT ou se vai ser um contrato civil, é ver primeiro quais são os requisitos que estão sendo trazidos nessa relação. Então, se você tiver um contrato onde está ali configurado, né, a pessoalidade, a subordinação, um contrato que não é eventual e que é oneroso, você vai ter um contrato trabalhista, tá bom? E mesmo que, às vezes, você esteja, né, com um contrato civil e de agenciamento, mas a realidade dos fatos seja dentro desses requisitos que a CLT traz, você pode configurar um contrato de trabalho, né, dentro desse contrato civil, né? Porque o que a gente tem dentro hoje do direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade, e é ele que vai se sobrepor, né, nesse caso. Então, é muito importante que as agências e os modelos fiquem bem atentos a isso, porque, como eu falei para vocês, podem ser dois tipos de contratos, de natureza civil de agenciamento ou contrato de trabalho pela CLT. Mas se você fizer um contrato de agenciamento e, na realidade dos fatos, você tiver com uma relação de emprego, né, o profissional modelo, ele pode sim vir a ingressar com uma ação e pedir o reconhecimento desse vínculo, e aí a agência teria que arcar ali com todos os direitos. O projeto de lei, ele vai trazer também, né, essas questões do direito trabalhista dentro da relação contratual do direito do trabalho. Então, ele vai falar ali as garantias mínimas que a gente poderia estar trazendo, né, para dentro do contrato de modelo, para poder tratar destas questões trabalhistas. Mas focando aqui na nossa aula, né, que é mais do âmbito civil, a gente vai falar mesmo sobre o contrato de agenciamento, que é o contrato mais corriqueiro a ser feito, né? Que é onde você contrata um agenciador, que ele vai poder fazer essa questão de trazer os trabalhos para você, tá bom? É importante a gente lembrar que o contrato de agenciamento, ele tem que ser muito bem lido e muito bem escrito também, né, pelas partes, para que ele não venha a trazer algumas surpresas para o agenciador, né, e o agenciante que vai estar ali nessa relação. É muito comum a gente ver, né, modelos que vão até uma agência e assinam um contrato e às vezes acabam nem lendo as cláusulas que estão ali, né, já naquela expectativa de que eu vou ser um modelo, então já fica, né, feliz e vai e assina. Só que existem diversas cláusulas que podem estar ali limitando direitos, né, que são de suma importância, como cláusulas, que podem envolver ali a questão do uso da imagem por um determinado período de tempo, questões de exclusividade. Então, tudo isso precisa ser observado, né, nesse contrato de agenciamento. É importante a gente lembrar que a agência de modelo, ela é uma intermediadora, tá bom? Ela vai fazer esse agenciamento, né, entre o modelo e a empresa contratante, tá bom? Então, dando continuidade, né, esse contrato de agenciamento, ele vai ser realizado, né, por duas pessoas, que, como eu falei para vocês, o modelo que vai estar sendo representado e a pessoa que vai estar sendo o representante, que vai buscar trabalhos, né, em uma determinada zona. Isso é importante dizer também, né, porque a gente tem essa questão da exclusividade dentro de uma determinada zona para aquele certo tipo de trabalho, para que não venha a ter uma concorrência, né, que a gente poderia até denominar como desleal dentro deste contrato, né, onde o representante vai estar buscando trazer estes trabalhos. É importante a gente também dizer, né, que dentro desse contrato de modelo, mesmo que a gente não tenha, né, essa questão de ter uma efetiva subordinação, né, como seria no trabalhista, porque no trabalhista a subordinação é aquela de mandar, né, da hierarquia. Aqui a gente tem, sim, uma leve subordinação, mas que seria, no caso do representante, estar atento ao que o representado precisa, né, e ao que o representado colocou, assim, nas condições dos trabalhos que ele quer desenvolver, tá bom? Então, a finalidade, né, do contrato de agenciamento é agenciar essas propostas de trabalho e conseguir esses trabalhos para o modelo agenciado,
como eu falei para vocês, dentro de uma zona determinada, com uma cláusula de exclusividade e mediante retribuição, tá bom? Que vai ser o valor pago, né, de, como a gente poderia dizer, entre aspas, de comissão para o representante dos trabalhos que ele conseguir para o representado. É importante a gente lembrar que é importante verificar, né, quais são os valores dessa taxa, tá bom? Se essa retribuição, qual vai ser o percentual, para que não fique algo muito exacerbado, que traga muitos prejuízos, né, também para o profissional modelo. E lembrando que em casos de agência, é muito importante ficar atento com a taxa de agenciamento, porque tem muitas agências que cobram taxa de agenciamento, mas depois, né, a taxa que a empresa vai cobrar ali para poder estar fazendo o trabalho. E o que não pode acontecer é isso, ser cobrada 2 vezes essa taxa de agenciamento do modelo, né? Ele ter 2 vezes o desconto ali no valor que ele vai estar recebendo do seu job. Então, é importante verificar, né, o que está sendo cobrado, ler as cláusulas direitinho para ver se a taxa está certa, se está de acordo com a lei, para que depois o modelo não venha a ter um grande prejuízo, né? É importante a gente lembrar que a taxa de agenciamento, ela pode ser cobrada pelas agências somente em duas situações, quando houver garantias de trabalho, né, para aquele modelo e quando realmente ela estiver trabalhando ali de modo exclusivo com a imagem daquele modelo, para que ele não venha, né, a sofrer um desconto duplo, né, no seu trabalho, tanto a taxa da agência, mas depois a taxa da empresa, né, que vai estar ali cobrando, né, porque isso pode acontecer sim dentro dos contratos. Então é importante verificar essas cláusulas para que isso não venha a acontecer. Então é importante também a gente ter, né, essa visão dessa questão da proteção pelas cláusulas contratuais e lembrar que é importante dentro desse contrato, né, a gente buscar mesmo nessa proteção dos modelos e também em relação à proteção jurídica com as agências, né, combater a informalidade, porque existem diversos modelos, né, que trabalham sem contrato, que trabalham de forma informal e que às vezes nem recebem para fazer o trabalho, trabalham mesmo pagando ali as fotos e a passarela e até mesmo às vezes recebendo em roupas, né? E isso não tem que acontecer, não pode acontecer. O certo até pode, às vezes, a modelo receber uma roupa, alguma coisa, mas isso tem que ser também com o acréscimo da pecúnia. Ela precisa receber pelo seu trabalho. Existem diversos casos de modelos que acabam investindo grandes valores, né, para tentar alcançar essa tão sonhada profissão, né, e a fama, e acabam, às vezes, sendo prejudicadas e tendo diversos danos materiais que são danos que podem vir a ter reparação civil, né, de acordo com o Código Civil, que é a responsabilidade que nós temos hoje. Então, é muito importante verificar isso. E tanto é que esses casos acontecem, né, de modelos que investem dinheiro, que pagam books, que pagam cursos, né, para uma determinada agência, para poder entrar no quadro daquela agência, para conseguir trabalhos e acaba não tendo ali o seu trabalho do jeito que tinha sido prometido e acaba ficando no prejuízo, né? E isso pode acontecer. E se essa situação acontecer, é importante a gente dizer que, como eu falei para vocês, né, cabe reparação civil, tá bom? E a gente já tem aí julgados de jurisprudências que vem trazer essa questão da responsabilidade civil das agências de modelos nesses casos. Então, como que isso aconteceria? É totalmente possível você ter o reconhecimento dentro de um contrato de modelos de uma relação de consumo. Exatamente. Como eu falei para vocês, o contrato de modelo, né, ele pode ser feito de 2 formas, de natureza civil, que é o contrato de agenciamento previsto no artigo 710 a 721 do Código Civil, ou pelo contrato da CLT, que é do direito do trabalho, né, com vínculo empregatício normal. Porém, como eu falei para vocês, caso dentro dessa relação fique bem claro que se trata de um contrato de consumo estabelecido ali naquela questão de definição, né, de fornecedor e consumidor do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
essa relação de consumo pode vir a ser reconhecida e a agência pode vir a ser condenada a reparar os danos morais e materiais sofridos pelo profissional modelo. E como que isso ocorre? Então, vamos supor que uma agência de modelo, ela começa a vender mesmo o book para o modelo, né? Então, ela começa a dizer, vem para minha agência, você paga um book, você paga um curso e você vai trabalhar com a gente, você vai ser agenciado e vai conseguir trabalhos. E aí a modelo acaba, né, vindo para a agência, pagando valores altos para fazer book, para fazer cursos, investindo um grande dinheiro, às vezes que ela nem tinha. E aí passa tempo e ela não consegue nenhum job, não consegue nenhum trabalho. E aí, nesses casos, vindo a requerer na justiça, a gente está tendo jurisprudências que estão condenando já as agências de modelo a fazer essa reparação civil, né, material e moral com esses profissionais, né? Lembrando vocês que o dano material é aquele dano que a gente consegue, né, ver ele é concreto, é o que realmente ela perdeu ali no investimento. Já o dano moral, ele não tem, né, como a gente mensurar. Então, é importante também dizer que ele vai ter que ser analisado caso a caso. Pode ser casos que venha a ter a condenação de dano moral, caso fique configurado que teve essa violação à imagem, à honra, né, esse dano subjetivo. Ou pode ser que venha a ter só o dano material, então vai ter que ser analisado caso a caso. Mas a questão é que em contratos de modelo, com agências que a gente configure essa questão de venda de books e de fotos e de cursos e que tem essa promessa de trabalho e que isso não seja feito e que a modelo invista e não tenha oportunidade, né, de trabalho, que a agência também não se esforçou, não conseguiu comprovar que tentou trazer esse trabalho para o modelo, pode sim ser reconhecida a relação de consumo e a agência pode vir a ter a condenação na reparação dos danos civil e do dano civil, dentro do dano civil, o dano moral e o dano material. Então, passado esse assunto agora, né, que nós tratamos dos contratos de modelo, nós iremos falar agora sobre as relações de consumo dentro do direito da moda no que se refere ao e-commerce, que são as plataformas de vendas digitais. Com a pandemia que nós estamos, né, vivendo do coronavírus, ficou cada vez mais presente ainda as questões das vendas online, né? Muitas empresas de moda que trabalhavam, né, só com as vendas presenciais tiveram que de uma hora para outra começar a trabalhar com as vendas online. E essas vendas, elas têm regulamentação, elas precisam de ter, né, observadas diretrizes e regras para que não venha a infringir, né, tanto ao direito digital, ao direito do consumidor e que você possa ter um desenvolvimento tranquilo dessas vendas dentro da internet. Então agora nós iremos falar um pouco sobre essa regulamentação, um pouco sobre as questões do direito do consumidor e um pouco como sobre você, advogado do Fashion Law, pode estar assessorando essas empresas de moda dentro das plataformas digitais a realizar, né, as suas vendas de forma mais segura e de uma forma que não venha, né, a ferir o direito consumerista. Hoje nós temos o Decreto 7.962 de 2003, que dispõe sobre a regulamentação das vendas pela internet. Esse decreto ele precisa ser observado para todas as empresas que vão fazer uma plataforma de venda online que a gente conhece como e-commerce. Esse decreto ele vai trazer diversas diretrizes, onde ele vai estar informando, né, como deve ser feita essa venda pela internet. Então, ele vai trazer disposições que as empresas precisam seguir, que as empresas precisam observar para que elas possam desenvolver essa venda de uma forma que não venha, né, como eu falei para vocês, a ferir o direito do consumidor. Então, observando o decreto, vocês vão perceber que a primeira diretriz, assim, né, que ele se preocupa muito em trazer é a questão de que todas as informações da loja, elas precisam estar extremamente visíveis para o consumidor. Então, o CNPJ, o contato, né, da loja, o saque, que é o atendimento ao consumidor,
o número de ouvidoria, eles precisam estar visíveis nessa plataforma, para que o consumidor, assim que acesse, ele consiga saber quais são os meios de contato que ele tem para poder entrar em contato com a loja, caso ele venha a ter algum tipo de problema. Outra questão muito importante que a gente precisa observar dentro do Código de Defesa do Consumidor, né, junto com a lei do e-commerce para as vendas online nas plataformas digitais, é a questão de que muita gente não sabe, mas é preciso ter um contrato de compra e venda na plataforma de e-commerce e muitas lojas não têm esse conhecimento. Então, quando você vai fazer uma venda online, né, você vai dispor ali de um comércio eletrônico para desenvolver a venda das suas lojas, das suas roupas, das coleções, você precisa fazer, né, um contrato de compra e venda com o consumidor, aonde você, observando, né, o Código de Defesa do Consumidor e o decreto, vai elaborar os termos e as condições da venda que a sua empresa, né, estabelece ali. Então, você vai colocar disposições sobre compra, sobre a venda, sobre as questões relacionadas à troca, a defeitos, a entrega, quais são as limitações. Então, tudo isso precisa estar ali nesse contrato e esse contrato precisa estar acessível ao consumidor. Então, na hora que o consumidor faz a compra, a sua empresa precisa enviar, né, a empresa precisa enviar esse contrato para ele, né, seja disponível ali na área do login, né, na hora que você faz um login para poder acessar a compra, ou enviado por e-mail. O importante é que esse contrato de compra e venda, ele precisa estar disponibilizado para o consumidor nessas vendas online. Outra questão bem importante da gente lembrar que dentro do e-commerce a gente tem essa questão do prazo, né, de arrependimento diferente das vendas presenciais. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nas vendas presenciais você não tem a necessidade, né, de fazer a troca da roupa quando você vai na loja e compra de uma forma a obrigar, né, o vendedor, a loja, a marca a trocar. Então, se eu vou na loja e compro uma roupa, eu vi, olhei, essa roupa não tem defeito, né? Eu quero trocar só porque eu não gostei muito quando eu cheguei em casa, a loja não é obrigada a trocar isso para você, né? A não ser que ela mesmo garanta que vai fazer essa troca. Porém, dentro das vendas online, né, as lojas do comércio de moda, de roupas, sapatos, precisa ficar muito atento a isso, porque o Código de Defesa do Consumidor, né, ele traz que todas essas compras feitas pela internet, elas têm um prazo de arrependimento diferente, né? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer que o prazo de arrependimento para as compras online é de 7 dias a partir do momento em que aquela compra chega na casa do consumidor. Isso por quê? Porque o consumidor que compra pela internet, ele não está ali na loja apalpando, vendo o produto, né, experimentando, para saber se realmente é aquele produto que ele quer. Então, a loja precisa ter essa ciência, né, de que quando esse produto chegar na casa dela, na casa do cliente, ele vai poder olhar, experimentar e se realmente não for, né, o que ele esperava, ele pode sim fazer essa devolução. E quem arca com essa devolução é a loja, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor também deixa claro que o ônus, né, da atividade comercial é do fornecedor de serviços. Então, quem vai pagar esse frete, essa troca, é a loja e não o consumidor. E isso é muito importante, né, de ser dito. É importante também a gente lembrar que, tratando, né, dessas questões de e-commerce, de moda, dentro dessa venda online, né, com tantas peculiaridades, existem ferramentas que o profissional da moda ele pode estar utilizando, né, que a empresa de moda pode estar utilizando para tentar, né, evitar essas trocas, para tentar evitar esses prejuízos, né, que podem acontecer por ser uma venda digital, uma venda online. E uma dica que eu sempre gosto de trazer, né, que vocês advogados podem estar levando
para as empresas de moda é de a gente estar colocando ali dentro da plataforma do e-commerce uma vitrine virtual, por exemplo, né? Hoje a tecnologia permite que você disponha de uma vitrine virtual, onde você coloca as medidas do seu corpo e a loja consegue simular o tamanho certo da sua peça, e aí você pode estar dando, né, essa dica aí para as empresas de moda estarem utilizando dentro do e-commerce. Outra coisa que eu acho importante de frisar em relação às empresas de moda, né, dentro das plataformas digitais de venda, é em relação à troca, né, e devolução de produtos, porque às vezes a gente acaba se deparando, né, com questões do direito do consumidor, de falar assim, ah, mas o produto voltou para a loja aberto, violado. Então, se esse produto estava aberto, eu tenho mesmo que fazer a troca para o consumidor? E a resposta é sim, porque o consumidor ele teve, né, que abrir o produto para poder experimentar. Então não tem como ele usar, experimentar para ver se ele gostou sem ter aberto, né? Então, caso seja só essa questão da abertura, de você ter utilizado e o produto esteja ok, não tem como a loja se recusar a fazer essa troca. Então, tudo isso precisa ser observado também, tá bom? É importante a gente lembrar que todas as questões, né, que envolvem o e-commerce de moda, que a gente tem por esse decreto, são questões mais que a gente vê, né, mais limitadas a uma plataforma de e-commerce, né, porque na época em que o decreto foi disponibilizado, né, era o que a gente tinha de mais inovador, né, nas vendas online. Porém, hoje a gente percebe, né, que a gente tem vendas pelo Instagram, que a gente tem vendas pelas redes sociais, e essas vendas elas precisam de um amparo também. Como não temos hoje uma regulamentação específica, né, o que a gente pode fazer dentro das fontes do direito é usar também por analogia, né, para suprir essa lacuna das redes sociais, tanto o Código de Defesa do Consumidor, como também essas questões das regras aplicáveis à plataforma de e-commerce. Então, para as empresas de moda que querem fazer vendas pela internet, né, nós advogados temos que fazer esse assessoramento para que elas cumpram nas redes sociais, né, que querem vender pelas redes sociais, que não seja por uma plataforma de e-commerce, que elas cumpram as diretrizes que são possíveis para aquela plataforma dentro do decreto e do Código de Defesa do Consumidor. E aí uma coisa que é bem importante, né, que a gente precisa estar atento dentro dessas questões das vendas pelas redes sociais, é, por exemplo, o preço, né, da roupa. A gente vê que as roupas e produtos de moda que são vendidos nas plataformas de redes sociais, às vezes as pessoas colocam embaixo assim, né, preço por direct, me manda a mensagem por direct para informar o preço. E isso é proibido. Essa prática é ilegal e todo produto, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, precisa estar com a descrição das suas quantidades, dos riscos que ele leva ao consumidor, do seu produto, do seu preço, né? Tudo que compõe aquele produto precisa estar estritamente descrito, né, na hora que aquele produto é anunciado. Então, isso é muito importante e as plataformas de redes sociais que estejam comercializando, né, produtos de moda, produtos que vão ser vendidos, roupas, sapatos, né, joias, precisam estar atentas a isso, porque elas não podem, né, dentro das vendas pelas redes sociais, limitar, né, o consumidor a isso, porém, podendo, né, vir a ter um ajuizamento de uma ação, uma condenação, caso desrespeite e leve o consumidor a sofrer algum prejuízo. Outra questão que é bastante importante também verificar, né, dentro do comércio de vendas em relação ao direito do consumidor, das vendas de loja, é a questão também do prazo de troca, né? Então, como eu falei para vocês, o consumidor ele tem esse arrependimento de 7 dias a contar da data do produto chegar na sua casa, tá? Esse é o arrependimento da compra. Mas também existem 2 prazos legais que precisam ser observados. Então, se o produto ele vier, né, com algum tipo de defeito, a loja ela tem 30 dias para fazer essa reparação, né, no produto que veio com defeito. E aí, passado esses 30 dias, caso a loja não consiga, né,
fazer essa reparação e a devolução, né, desse produto, sanar o problema do consumidor, ele pode, né, escolher o tipo de reparação que ele vai querer ter nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que ele pode escolher um produto igual, né, a este que ele teve o defeito, ou ele pode também receber esse valor monetizável, atualizado monetariamente, ou ele pode também ter um voucher ali da loja, né, para que ela venha comprar, para que ele venha comprar algum produto da loja do mesmo valor. Mas é importante ressaltar que a loja não pode impor ao consumidor qual é a forma que ele vai querer sanar essa troca, tá bom? É ele que vai escolher. Caso a loja não consiga resolver o problema nos 30 dias, o consumidor vai poder escolher dentro dessas 3 opções de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E também nós temos a questão do vício oculto, né? Que é aquele vício que a gente só consegue reparar ele depois de um certo tempo, que é um vício que não estava aparente ali dentro da compra. E aí, né, o prazo é de 90 dias a contar da data em que o vício oculto foi identificado pelo consumidor e que ele fez esse repasse para a loja. Importante a gente dizer também que a loja de moda, dentro, né, dessa relação aí do direito do consumidor, né, ela pode estabelecer um prazo, combinar um prazo com o consumidor para sanar o vício, né? Então, caso, por exemplo, precise fazer a troca de um sapato que veio com um problema, né? E aí dentro desses 30 dias ela vê que a fábrica realmente não vai conseguir solucionar, vai precisar passar por uma perícia. Se ela ajustar isso com o consumidor por escrito, tá? Tem que estar expresso. Eles podem sim aumentar um pouco mais esse prazo, mas é limitado, tá? Ao máximo de 180 dias, não podendo passar disso. E aí eles ajustam esse prazo entre si e aí consegue aumentar um pouquinho mais esse prazo aí para fazer essa troca deste produto, tá bom? Outra coisa que é bem importante, né, a gente lembrar dentro dessa questão consumerista, dentro do Código, né, de Defesa do Consumidor com as vendas online, é que a loja ela não pode, né, de forma alguma limitar o direito do consumidor. E que, obviamente, toda a relação precisa estar, né, dentro dos princípios aí da boa-fé. Então, esse contrato que eu falei para vocês, que é disponibilizado no site, que é colocado ali para as partes poderem contratar, ele precisa estar com todas essas cláusulas que eu falei para vocês agora, especificadas, né? Tanto dessa questão de troca, de entrega, de devolução, e ele precisa estar regido pela boa-fé. Porque, como sabemos, o contrato que vai estar disponibilizado, ele é um contrato de adesão, tá bom? E o contrato de adesão, caso ele viole alguma cláusula, ele pode vir a ser revisado, né? E pode vir a ter cláusulas anuladas também. Então, isso é muito importante. E outra questão também que eu não poderia deixar de dizer é em relação aos produtos de promoção, né? Caso a loja ela queira ofertar uma coleção passada, queira pegar algum tipo de coleção porque mudou de estação, ela precisa também deixar bem claro dentro do e-commerce, né? Tanto se for no Instagram, numa rede social ou na própria plataforma de e-commerce, que aquela peça está em promoção, que aquele produto está em promoção e que por isso ele vai estar, né, sendo vendido com aquele preço. E que essa promoção, esse produto que vai estar sendo vendido mais barato em decorrência, né, de uma oferta, é preciso que isso esteja também em todas essas relações de contrato. E outra questão que é muito importante também de ser dita aqui com essa questão das vendas online é que quando for feita uma devolução, né, de troca por algum defeito, é importante também que essa informação, né, ela venha constar também na nota fiscal do produto, né, para que a empresa possa ter esse controle, né, dessas peças que são trocadas, né, em decorrência de defeitos ou vícios que possam acontecer. Então, como vocês puderam perceber, o direito da moda, né, ele também está bem ligado aí às relações consumeristas. Como eu falei para vocês, são diversos ramos do direito que vão se comunicar, né, diretamente com o Fashion Law.
Então, essa parte do direito do consumidor, ela é muito importante, porque ela está presente, né, em toda a cadeia de relação de consumo da moda. A gente tem, né, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, toda essa questão da moda dentro da cadeia de produção, né, como eu falei na aula passada, que é desde a plantação do algodão até a venda do produto final na loja. E quem é o destinatário final do produto de moda? É o consumidor. É ele que vai estar ali acompanhando as tendências, acompanhando os lançamentos, acompanhando tudo que vem a ser produzido, né, por essa grande indústria que move uma grande parte do produto interno bruto do país e que vai estar ali para consumir. Então, fica também de dica, né, para as empresas da moda que vão comercializar nas plataformas online, né, e também nas redes sociais e nas questões das vendas como um todo, de também entender esse lado do consumidor, de trazer essa atenção maior do consumidor e de agregar valor para a sua marca, né, porque hoje é muito importante ter um valor da marca agregado com os consumidores, porque os consumidores hoje eles querem uma experiência de consumo. E aí você que está trabalhando com a indústria da moda precisa trazer essa experiência para o consumidor, agregando valor, né, aos seus produtos de moda, à sua marca, para que eles possam sentir, né, dentro da marca que existe essa reciprocidade e poder consumir da sua empresa e da sua loja, né, de quem vocês vão também aí como advogados estarem assessorando. Então, como eu falei para vocês, é muito importante que o advogado especialista em fashion law, ele estude além do direito, né, ele não estude só o direito em si, mas estude todas as questões que eu falei para vocês, sociais, de relação da moda mesmo como um todo, né, para trazer essa proteção jurídica mais efetiva para as empresas, para os profissionais e para as indústrias da moda. Então agora vamos fazer um resumo sobre tudo que aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje nós tratamos primeiramente sobre o contrato de modelo. Nós falamos sobre a lei dos artistas, né, que traz essa analogia que a gente pode utilizar aí para fazer algumas proteções. Nós falamos também sobre o projeto de lei 3053 de 2011, que ele tenta trazer já uma regulamentação para o modelo de passarela, porém ele ainda não está, né, em vigência, mas está caminhando, né, para poder entrar em vigência e regulamentar a profissão. Nós falamos também, né, sobre a importância da preservação do modelo como pessoa, da sua integridade física, psicológica e também nutricional. Nós falamos que esse projeto de lei tenta trazer, né, essa questão da proteção mesmo do modelo como pessoa, como trazer e proporcionar para ele as melhores condições de trabalho, né, e o seu bem-estar físico, moral e psíquico. Nós falamos também nesta aula sobre quais são as modalidades, né, de contratos que os modelos podem estar trabalhando aí, que é tanto na questão da esfera trabalhista, né, com o contrato de vínculo empregatício da CLT, como também no contrato de agenciamento previsto do artigo 710 ao artigo 721 do Código Civil, e também falamos que se for configurado dentro da relação entre agência e modelo uma relação de consumo nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a agência que causar algum dano ao modelo pode vir a ser responsabilizada a repará-lo, tanto danos morais como danos materiais. Também falamos nessa aula sobre as questões dos modelos menores de 16 anos, que eles precisam de uma autorização expressa, né, um alvará da vara do juiz da infância e da juventude para poder realizar esses trabalhos, né, para poder preservar a criança e o adolescente que está em desenvolvimento, também em conformidade com o artigo 145 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também falamos nessa aula sobre as questões relacionadas ao direito do consumidor em relação às indústrias e as empresas da moda nas vendas online, né, do e-commerce e vendas pelas redes sociais. Falamos que o prazo é diferente, né, de arrependimento de compra, sendo que é de 7 dias da chegada do produto na casa do consumidor. Falamos também sobre todas as diretrizes que as empresas de moda e as empresas que estão tendo vendas online precisam observar para poder dispor mesmo o seu site de e-commerce e as suas redes sociais com as informações dos produtos. Lembrando que as vendas nas redes sociais de produtos precisam estar com as informações claras, né, sobre o produto, inclusive com o preço. Então,
nada de preço por direct. Falamos também nessa questão do direito do consumidor sobre os prazos de arrependimento, o prazo comum de vício de 30 dias e também do vício oculto, que seria de 90 dias. Então, tratamos nessa aula também de falar que, em que pese o decreto que trata das questões da venda online tratar exatamente das plataformas de e-commerce, a gente faz uma analogia aí para ele dentro das vendas e redes sociais, já que não temos uma regulamentação específica para isso, mas como o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública, é uma lei que tem que ser seguida, a gente traz essa analogia para todos os meios de vendas pela internet, para todos os meios de venda online. Então, essa foi a aula número 2. E na próxima aula, nós iremos tratar sobre os contratos empresariais dentro do direito da moda. Iremos falar sobre 3 contratos muito importantes, que são o contrato de licença de uso de marca, sobre o contrato de franquia e iremos falar também sobre o contrato de cessão de direitos de propriedade industrial. Iremos falar sobre como é feito esse contrato, aonde ele tem que ser registrado, como são essas relações e como que se dá toda essa questão desses contratos empresariais. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.